Romanos 1:1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos ler os seguintes também, irmãos. O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas das Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos nos ater mais ao primeiro versículo, e eu gostaria, para que nós pudéssemos entender um pouco mais daquilo que esse primeiro versículo traz nas suas entrelinhas, nós precisamos entender um pouco do contexto, tentar nos transportar para aquela época, para aquele instante quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, passa a escrever esse livro que é um dos grandes ícones, não somente da literatura mundial, mas principalmente dentro das Escrituras Sagradas. Eu penso que Romanos tem ali o seu lugar especial, principalmente aquilo que ele trata. Grandes pais da fé se maravilhavam a respeito desse livro. Agostinho, eu lia um relato que Agostinho, lá pelo século IV, ele foi tocado por um dos versículos de Romanos, o versículo que está no capítulo 13, versículo 14, quando diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Após ter lido esse versículo, ele declara: não preciso de mais nada, e continuou dizendo: instantaneamente, toda a dúvida e preocupação foi embora, e onde havia trevas, agora brilhava a luz do Senhor. E Deus usou aquele texto para trazer esse homem, que foi um dos grandes marcos da fé reformada e da fé protestante. Hoje nós somos gratos ao Senhor por falar através desse livro. Ele não foi o único. Martinho Lutero, ele passou durante um tempo, durante um ano, entre 1515 e 16, ele fez um estudo em cima de Romanos, e aquilo também o tocou de maneira profunda. Ele diz: eu muito desejava entender a epístola de Paulo aos Romanos, e nada ficou no caminho, mas essa expressão, a justiça de Deus, porque entendia que a justiça de Deus é aquela que trata justamente e pune os ímpios. Noite e dia eu ponderei até compreender a verdade, que a justiça de Deus é aquela que se manifesta pela graça e pura misericórdia, e nos justifica pela fé. Senti-me renascido, e como se tivesse encontrado as portas abertas para o paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e o que outrora me enchia de ódio, agora começou a encher-me com um doce amor. A passagem de Paulo tornou-se para mim a porta de entrada para o céu. Lutero, ele via a justiça de Deus, e com certeza, devido ao seu contexto, à sua história, o momento que ele vivia, ele mais tinha medo da justiça de Deus do que via, isso como sendo algo que traria benefício para a sua salvação, que Deus justificava. Mas ele entendia que, na verdade, a ira de Deus, ele via um Deus que, quando ele manifestasse sua justiça para com ele, que era pecador, ele estaria perdido. Mas lendo Romanos, ele percebe que Deus, que é justo, Ele é aquele que nos justifica através
do sangue remidor do Senhor Jesus. John Wesley também teve a sua experiência, e ele diz: senti meu coração aquecido, senti que passara a crer em Cristo e que somente Ele poderia me dar garantia para a minha salvação, pois Ele havia levado os meus pecados, os meus próprios pecados, e assim me resgatado da lei do pecado e da morte. Martinho Lutero ainda vai adiante, ele diz: Romanos é verdadeiramente a epístola mais importante do Novo Testamento e o evangelho mais puro. Ele diz ainda: é de grande valor para um cristão, não somente para memorizar palavra por palavra, mas também para ocupar com isso diariamente, como se fosse o pão diário da alma. Para por aí. João Calvino diz: se alguém compreende Romanos, essa pessoa tem com certeza uma estrada aberta para a compreensão de toda a Escritura Sagrada. Eu não sei se você já leu Romanos, mas quando eu vejo esses homens que foram homens usados de maneira poderosa, homens que dedicavam muito mais do seu tempo do que eu dedico ao Senhor, ao conhecimento das Escrituras Sagradas, e ver esse testemunho deles a respeito dessa carta de Paulo aos Romanos, o único sentimento que gera no meu coração é sair desse culto e ler essa epístola, que é maravilhosa. John MacArthur, e eu quero ler isso com os irmãos porque é algo interessante que eu achei maravilhoso. Ele diz que Romanos responde às principais perguntas dos nossos dias. Por exemplo, quais são as boas novas de Deus? Jesus é realmente Deus? O que prova que Ele é Deus? Por que Ele veio? O que é ser santo? Como é Deus? Como Deus pode enviar as pessoas para o inferno? O que vai acontecer com as pessoas que nunca ouviram o Evangelho? Por que os homens rejeitam a Deus e a Cristo? Por que existem religiões falsas e os ídolos? Qual é o maior pecado do homem? Por que a perversão sexual, ódio, crime e outras coisas? E por que elas são tão desenfreadas? Qual é o padrão pelo qual Deus condena as pessoas? Como pode uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho ser responsabilizada? Podem os judeus serem mais cobrados e acreditar que os gentios? Quem é o verdadeiro judeu? E por aí vai. E são perguntas que nós questionamos no nosso dia a dia, não é verdade? E às vezes a gente coloca o nosso próprio entendimento, o nosso achismo, eu penso, eu acho, ao invés de procurar nas Escrituras Sagradas aquilo que ela diz a respeito dessas perguntas que são tão importantes para a nossa fé em primeiro lugar e para aquilo que nós vamos pregar para o mundo lá fora. Com certeza, é um livro maravilhoso. Ele ainda diz, John MacArthur, ele diz: este livro vai abatê-lo e exaltá-lo, ele vai despilu completamente e cobri-lo com roupas celestiais. Ele revela quem você é, ele mostra, e ontem nós falávamos sobre isso, ele mostra o seu interior, ele mostra a sua natureza, e como que Paulo vai te levando a um sentimento de desespero, e a hora que você está naquele ponto, ele fala: mas Deus não te abandonou, Ele te deu a resposta, Ele te deu o jeito, Ele te deu a forma, e nós sabemos que essa forma, esse jeito, está em Jesus Cristo. Esse é o livro, e é isso que Paulo vai falar. Mas, para nós entendermos, irmãos, também, esse livro e aquilo que esses primeiros versículos vão falar ao nosso coração, nós precisamos, de fato e de verdade, também pensar um pouquinho em quem era esse homem, Paulo, ou outrora chamado Saulo. A Bíblia fala, que ele era, um judeu muito religioso, que acreditava piamente que estava fazendo as coisas certas, que acreditava que com os seus próprios esforços ele agradaria o Senhor e receberia o favor de Deus concernente à salvação. Nós sabemos que ele era, como a Bíblia diz, fazedor de tendas, o seu pai era judeu, nós sabemos ainda que ele estudou aos pés do grande Gamaliel. Eu pesquisava e diz que Gamaliel era chamado como é que diz? A beleza da lei,
tamanho conhecimento que ele tinha, né? Ele era um ícone para aqueles, né, que viviam na época de Paulo. E Paulo, né, teve a oportunidade de estudar aos seus pés. Eu ouvi uma vez que, né, esse processo de escolha, né, do escriba ou do rabi que escolhia os seus discípulos não era fácil, eles eram pagos, né, às vezes famílias abastadas precisavam, né, de grandes somas de dinheiro para colocar o seu filho ali, para estar aos pés de um desses homens, né, e ser um dos seus discípulos. E Paulo teve esse privilégio, nós vemos isso, ele declarando que ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele diz, né, em um outro trecho das Escrituras Sagradas, que ele, dos da sua idade, ele excedia em muito, né, no seu padrão do judaísmo, do farisaísmo. Filipenses 3, 5 a 6, ele declara: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Testemunho forte. Nós hoje olhamos os fariseus e virou até uma palavra pejorativa. Me ajudem, irmãos, que as palavras vão fugindo. É isso aí, não é verdade? Às vezes a gente olha, a gente quer tratar o irmão assim, né? Colocar ele no chinelo, você é seu fariseu, né? Mas na época, quando Jesus virava para os gentios e falava: a vossa justiça tem que excederem muito a dos fariseus, o pessoal falava: então vamos matar, porque os caras jejuam 3 vezes por semana, estão toda hora orando, decoram livros da Bíblia, e a minha justiça tem que exceder mais a deles, ou seja, visualmente eles eram um padrão de santidade. E Paulo dá essa declaração ao ponto de dizer, de acordo com a lei, né, de acordo com esse padrão, de acordo com esse esquema, ele era irrepreensível. Que coisa, né? Então era alguém que estava ali, ó, constantemente acreditando e sabendo, né, indo atrás daquilo que ele cria. E nós sabemos que toda essa sua avidez, toda essa sua crença, toda essa sua fé, é claro, nós não poderia ser diferente quando surge um tal de Jesus, que chama um bando de gente para ir atrás dele, e começa a pregar algo que é diferente daquilo que ele cria. Ele vê aquilo como uma seita, ele vê aquilo como um entrave, ele vê aquilo como algo que vinha contra a sua fé, que para ele era a verdadeira. E é claro que ele, de forma muito cabal, vai atrás e persegue a igreja. Em Atos 26, de 9 a 11, diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas o persegui. E nós vemos isso quando ele está ali aprovando a morte de Estevão, em Atos 8, ele era zeloso demais, ele queria perseguir a igreja, e ele não só fez a limpa, a faxina, ou quis limpar Jerusalém daquilo que ele entendia que era uma seita, daquilo que ele entendia que era algo falso, mentiroso. Ele não só perseguiu a igreja de Jerusalém, ao ponto da igreja se dispersar, ele não se contentou, ele foi atrás do povo. Me dá cartas aí que eu preciso ir atrás desse pessoal, eles estão falando contra o meu Deus, contra a minha fé, contra aquilo que o povo tem que ouvir, é mentira, é falso. E eu dizia ontem aos jovens, que, né, lá em Atos, parece que ele estava ali espumando, e querendo ir atrás daqueles cristãos. Com certeza, ele era o mais temido de todos. Nós vemos isso na vida de Ananias. O que, Senhor? Espera aí, Senhor, talvez acho que o Senhor não está sabendo quem é. É Saulo, Saulo mesmo? Aquele lá que mata, que percebe que é esse mesmo. Era o mais
odioso, né? E a igreja com certeza temia ele. Nós vemos isso que até depois da sua conversão, quando ele vai se encontrar com os irmãos ficam tudo com o pé atrás, né? Imagine você numa reunião de oração com Paulo. Vamos orar, irmãos. Ficar assim com um olho fechado e o outro aberto, né? Porque vai saber o que ele ia fazer. Não é fácil, é difícil. Era um homem, com certeza, muito complicado. Mas diz as Escrituras Sagradas que aconteceu algo único na vida desse homem. Eu estou contando tudo isso para que os irmãos entendam quando esse homem começa a escrever essa epístola maravilhosa de Paulo, dele aos Romanos. Em Atos 9, diz que aconteceu algo tremendo na vida desse homem. E aí nós vemos, para mim é um dos maiores exemplos da graça do Senhor. Porque você olhar a vida desse homem, contemplar a história desse homem, ver tudo o que ele fez, eu não sei você, mas eu no lugar de Deus, metralhadora nele. Que negócio é esse? Perseguindo a minha igreja, perseguindo o meu povo. Mas a Bíblia diz que Deus faz diferente, faz de outra forma. E ele estava ali, a caminho de Damasco, com ali a sua comitiva, e eu falava isso, vai ser um pouco repetitivo para os que estavam aqui ontem. Diz que, você conhece o texto, diz que ele estava ali no seu cavalo, de repente aquela luz muito forte vem em sua direção, não sei se o cavalo assusta, eu não sei o que aconteceu, mas ele vai por terra, literalmente o Senhor Jesus derruba ele do cavalo, né, do cavalo da religiosidade, da soberba, da confiança em si mesmo e na sua própria vontade, nas suas próprias forças, e ele vai ao chão, e ele provavelmente ali sem saber do que estava acontecendo, e vem aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é tremendo, né, irmãos, porque Saulo perseguia a igreja. Isso é uma palavra de consolo tremendo para as nossas vidas, de saber que o Senhor Jesus está comigo e com você, na hora que o mundo lá fora nos persegue, na hora que o mundo lá fora está atrás de nos colocar para baixo, de impedir o nosso caminhar, de nos tratar com preconceito, de nos tratar de forma indiferente, de saber que o Senhor Jesus está ali sofrendo junto conosco. Ele diz: Paulo, por que você está me perseguindo? Ele diz: Senhor, quem és tu? E eu dizia ontem aqui, eu imagino como que aquele nome entrou nos ouvidos de Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A partir daquele instante, toda a sua vida começou a passar como um filme na sua cabeça, provavelmente, e ele: poxa vida, mas tudo que eu fiz, tudo que eu acreditava, tudo aquilo que eu pratiquei até o dia de hoje, foi contra esse homem, e agora ele me aparece aqui do nada, e me mostra que ele é Deus, ele me aparece de forma tão extraordinária. E Deus trata com Saulo de forma tremendamente graciosa, cruza a sua existência e muda a sua história. Não dependia dele, não foi através do seu esforço, muito pelo contrário, apesar de ele ser quem ele era, Deus o amou, Deus o escolheu, Deus preparou aquele instante e se revelou naquele momento. E aí eu pergunto para você, o que você acha que aconteceu no coração daquele homem, quando Deus começou, através de Jesus, a descortinar o Evangelho para ele, e a revelar as verdades eternas que Deus tinha traçado desde lá a eternidade, e que ele entendeu de uma forma equivocada, é claro, impactado pelo pecado, e com certeza ele se sentia devedor, ele se sentia grato ao Senhor por tudo aquilo que tinha acontecido. E eu estou certo, irmãos, que uma das coisas, e nós vemos isso durante toda a carta de Paulo aos Romanos, se tinha uma coisa que tocou no coração daquele homem, e era por isso que ele brigava muito com os judaizantes, era o fato de que
as nossas obras, o cumprimento da lei não nos levaria a lugar nenhum, mas que seria através de Deus, por meio dele, para ele, tudo nasce no Senhor e termina no Senhor. A Bíblia diz, Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o início e é o fim de todas as coisas. É Ele quem faz, é Ele que arquiteta, é Ele quem conjuga esse verbo, é Ele quem está ali regendo o universo, como diz em Hebreus. Diz que o Senhor está sentado no seu trono, tranquilo, regendo o universo. E com certeza, Paulo se vê agora como um coadjuvante na história desse Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E todos nós somos coadjuvantes. Todos nós somos coadjuvantes. E esse é o grande segredo. Porque o mundo lá fora quer tocar a sua vida, quer seguir da sua forma, do seu jeito, traçar os seus planos, traçar os seus propósitos, conduzir o seu dia a dia, de acordo com o que está no seu entendimento, tão somente. Mas aqui nós percebemos que nós somos pequenos coadjuvantes na história desse Deus glorioso. E aí, eu vou para o versículo 1. E perceba que agora a linguagem de Paulo, ela é diferente. Nós vimos aqui o relato sobre ele mesmo, quando ele relata como ele era na época de fariseu. Eu vim dessa tribo, eu era fariseu, eu jejuava, eu era irrepreensível, e tudo em primeira pessoa. E quando nós vemos aqui, no começo, e é claro que Deus, o Espírito Santo, já estava tratando no seu coração a respeito daquele que ele iria tratar em toda aquela carta. E ele inicia o texto dizendo que agora já não é ele, mas é alguém agindo na sua vida. Eu sou servo, e se eu sou servo de alguém. Eu fui chamado, e não fui eu que fui, mas foi ele que me chamou. Foi ele que me convocou. Há uma ação de um terceiro, e esse terceiro é o próprio Deus. Ele continua dizendo, fui chamado para ser apóstolo, e eu fui separado de alguém que conduzia a sua vida do seu jeito, que se achava, aquele que era padrão ali dos fariseus. Agora ele meio que diz, olha, eu estou na mão desse Deus, Ele me conduz, Ele me chama, Ele me mostra, Ele me envia, Ele faz o que Ele quer da minha vida, e olha que coisa boa é estar nas mãos do Todo-Poderoso. Que coisa boa é não dirigir a vida de acordo com a minha vontade, com o meu propósito, mas Ele faz isso em mim. Ele age na minha vida, e a partir de agora, e nós sabemos que Ele falou isso em alguns dos seus, em algumas das suas cartas, porque hoje já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu gostaria de meditar, além daquilo que nós já meditamos, nessas três coisas que Deus fez na vida de Paulo, porque é Ele que faz. Diz que ele era servo de Jesus Cristo. Irmãos, isso é algo que nós temos que pensar sempre na nossa vida. Nós somos servos. Muitas vezes, nós damos tanta ênfase que fomos libertos do pecado, mas nos esquecemos que, na verdade, o que Deus fez foi trocar o senhorio, tirar-nos do senhorio de Satanás e nos colocar no senhorio do Senhor Jesus. É claro que há liberdade do pecado, mas existe submissão e obediência ao Senhor. E esse homem, mais do que ninguém, ele enchia a boca para dizer, eu sou servo de Jesus Cristo. Ele me trouxe, Ele me conquistou. 1 Coríntios 7, 23, diz que nós fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios 6, 20 diz, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem ao Senhor. Vou ler de novo a segunda parte do versículo, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.
E se existe um pensamento nesse século, que inclusive tenta invadir a igreja, é que nós temos liberdade em áreas que não nos competem. A Bíblia diz que nós somos comprados, nós pertencemos ao Senhor. E nós, em todo o nosso procedimento, na nossa vida, através do nosso corpo, através da nossa espiritualidade, devemos buscar glorificar a Deus, em tudo. Ele diz: eu sou servo do Senhor. Ele mostra, lá em Gálatas 1:10, que era o Senhor Jesus que governava a sua vida, diz assim: porque persuado eu agora homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo declara nesse primeiro versículo aquilo que tinha acontecido de maneira tremenda na sua vida. E eu quero te convocar, te convidar a voltar na contextualização daquilo que aconteceu na sua vida e entender que o Senhor te trouxe para essa posição de servo, para que você sirva, para que você glorifique ao Senhor, para que nós possamos dar um bom testemunho de quão bom é servir a esse Deus, em tudo. Ele não para por aí, ele diz que ele foi chamado para apóstolo. Ele não foi apenas comprado, ele não foi apenas adquirido, ele não somente pertence ao Senhor, mas ele foi chamado para um ofício, esse de apóstolo. E é interessante, eu estava ali folheando cada uma de suas cartas, e em todas as cartas ele vai dizer: chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Ele vai sempre martelar nessa tecla. E nós sabemos que em muitos casos, como no caso de Coríntios, ele faz isso porque o pessoal começou a questionar ele: será que é mesmo de Deus? Não é? Será que é apóstolo? Paulo, de onde você veio? É algo incrível, irmãos, como que a impiedade e o pecado atuam às vezes até na igreja. Uma igreja que foi fundada por aquele homem, e daqui a um momento o pessoal queria questionar se ele realmente era de Deus, se ele era um apóstolo, se ele era merecedor de honras, e do serviço da igreja. Mas ele vai ali constantemente dizendo que ele era apóstolo, e o apóstolo é aquele que é comissionado a ir, aquele que é chamado por Cristo para testemunhar a respeito da sua ressurreição. Efésios 2:20 diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Os apóstolos fundamentaram, através do seu comissionamento e do seu ofício, eles colocaram as bases da doutrina e da igreja para que nós hoje pudéssemos usufruir daquilo que o Senhor quis revelar ao seu povo. Paulo teve a sua vida completamente transformada pela graça do Senhor. E assim como Paulo, eu e você também fomos. E aqui, irmãos, quando eu vejo a história de Paulo, eu percebo que o que aconteceu na vida dele aconteceu na minha vida também, porque eu era tão ruim quanto ele. Eu também não queria o Senhor, eu não perseguia a igreja de forma visível, mas com certeza, de algumas formas eu lutei contra o Evangelho, através do meu procedimento, através das minhas declarações, através da minha vida. E esse Deus, em um determinado momento, decidiu me amar. Nós sabemos que esse momento aconteceu na eternidade, mas ele se revela em um determinado momento na nossa história. E ele também nos comprou, como nós estamos falando aqui, e nos comissionou, assim como ele fez com Paulo. E Paulo também entende esse chamado do Senhor, como sendo algo que de fato e de verdade ele precisa fazer a todo instante. E uma outra oportunidade ele diz assim: eu prego o Evangelho porque sobre mim pesa essa obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho, se não cumprir com esse propósito de ser comissionado. Não estou dizendo que nós fomos comissionados para ser apóstolo,
mas para anunciar, para dizer quem Deus é. Não só, e eu pensava durante essa semana, enquanto meditava, não só de forma geral, mas também de forma especial. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que o Senhor se revela de forma geral através da criação, não é verdade? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo diz que todo ser humano é indesculpável, porque os céus estão gritando aí que existe Deus. Mas é claro que os céus e o universo não conseguem explicar a beleza do Evangelho, e para isso o Senhor se revela de forma especial através da sua Escritura. E muitas vezes no nosso comissionamento, às vezes a gente se porta só de forma geral. É claro que temos que dar bom testemunho, irmãos, mas bom testemunho não salva ninguém. Não salva ninguém. Às vezes a gente fala, não, mas tem que dar bom testemunho. É claro, mas uma hora você precisa dizer, como nós falávamos, olha, você está decaído, e a única solução para a sua vida é Jesus Cristo. E olha, Deus mandou Ele para te remir, te redimir e te levar para o céu. Devemos cumprir com o nosso chamado, não só de forma geral, através do testemunho de boas obras, mas de forma especial, mostrando ao mundo quem Jesus Cristo é. O texto ainda diz que ele foi separado para o Evangelho. Interessante que Paulo, ele diz que, após compreender o processo do Senhor, ele percebe que, na verdade, essa separação, esse usufruto do Evangelho com relação à vida de Paulo, é assim que eu vejo, ele que antigamente estava lá, em cima, num pedestal, agora o Evangelho está em cima dele, e ele, foi separado para ser um instrumento do Evangelho, das boas novas, da palavra do Senhor. Ele é apenas um coadjuvante nessa história toda, e ele entende que isso tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Gálatas 1, de 13 a 17, diz assim: porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, não tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Ábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo, declara que aquela separação, que aquilo que Deus tinha feito na vida dele, não foi no caminho de Damasco, mas que Deus de antemão já havia o separado para ser um instrumento, um objeto para a honra e glória do Senhor, para propagar o Evangelho. Como nós também somos separados para isso. Antes da fundação do mundo, e que coisa maravilhosa é perceber a maneira como Deus trata, o quão longânimo Ele é, de saber que Ele já tinha arquitetado todas aquelas coisas, e Deus é difícil da gente entender, e Deus ali, tratando com Saulo, vendo ele, caminhando por um caminho daquela religiosidade falsa, entrando por um caminho que estava distante do Senhor, e Deus já sabia o que iria fazer na vida dele, já havia decretado o que haveria de fazer na vida dele, e vai com longanimidade para cumprir com os seus propósitos, para causar um impacto tremendo no próprio judaísmo. Ele vai ali, olhando Paulo, ele permite que Paulo persiga a sua igreja, ele permite que Paulo, arraste pessoas, ao cárcere, ele permite que Paulo faça tantas coisas inescrupulosas, até o momento que ele se revela. Paulo declara: eu sei que o Senhor me separou antes da fundação do mundo, do ventre da minha mãe eu já saí de lá, e Deus já sabia o que iria fazer comigo. Servo, chamado, separado. Eu tenho absoluta certeza
que você já ouviu essas palavras. E eu não sei porque Deus nos trouxe aqui, nos preparou essa palavra, mas eu sei que Ele tem um propósito para a sua igreja e para mim, para que nós o glorifiquemos ainda mais, ou para que nós endireitemos as veredas tortuosas, porque assim como esse homem que foi alvo da graça do Senhor, nós também fomos alvo dessa graça maravilhosa, e a nós nos compete encher a boca e de fato e de verdade fazer exatamente aquilo que fez esse homem de Deus chamado Paulo. Nós colocamos aí para reflexão qual é de fato e de verdade a nossa resposta diante da imensa graça do Senhor. Somos verdadeiros servos? Cumprimos com o nosso papel de ir, ou como nós sabemos, indo, temos pregado o Evangelho, não só de forma geral, mas também de forma especial. Temos entendido que somos apenas instrumentos na mão do Evangelho, que todos os dias que nós acordamos temos que nos colocar à disposição desse Evangelho para glorificar o nome do Senhor. Estamos de fato o representando de forma geral e de forma especial. De fato, qual é o seu maior objetivo de vida hoje? Qual é o nosso maior objetivo de vida hoje? Eu digo para você, como peregrinos, como forasteiros, o nosso objetivo de vida tem que ser o desse homem que abre essa carta maravilhosa dizendo: eu sou servo, eu sou comissionado e eu sou separado para usufruto do Evangelho do Senhor.